Oi pessoal, eu sou a Roseli Hitzman e esse canal é o Arte de Fazer Arte, onde eu mostro para vocês algumas técnicas que eu desenvolvo aqui no meu ateliê para as minhas artes e para aquilo que eu acho interessante, né? Os materiais e como eu utilizo, tá? Então hoje eu quero mostrar para vocês que eu desenvolvi micro teares, né? Pequenos teares, onde eu fiz algumas interferências que foram utilizadas em pingentes para colares. Esses aqui são os efeitos, né? São as técnicas que eu trabalhei e vou ensinar como que se faz esse tipo de material. Eu utilizo juntamente com a cerâmica, mas vocês podem utilizar para diversas coisas, para bijuterias, para colagens, para pulseiras, para brincos, o que acharem que é interessante. Eu gosto de colocar elementos naturais, então aqui tem lã de carneiro, né? Então vamos lá para a técnica e para os materiais que a gente pode utilizar. Um microtear, a gente utiliza qualquer coisa que seja plana para fazer. Aqui eu tenho uma caixinha pequena de papelão, é o fundo de uma caixa, e ela mede só 12 centímetros por 16,5, para vocês terem a noção de que é uma peça pequena. Aqui um pedaço de papelão. Aqui eu tenho algumas tampas de potes, né? Papelão também, né? Então, como que a gente vai começar a produzir o nosso tear? Vamos precisar de cola branca e depois os outros recursos, né? Os fios e agulha, uma agulha grande, tipo agulha de bordado também a gente vai utilizar, a tesoura, né? Uma agulha desse tipo aqui é o suficiente, ó. Uma agulha tipo agulha de bordado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que se faz o microtear com esses materiais. Aqui eu peguei um pedaço de papelão. Ele não é um papelão que dobra fácil, é tampa de uma caixa. E aqui eu marquei de 1 em 1 centímetro, são só 6 linhas. Sempre vocês precisam marcar linhas pares, não 7 linhas, então 8 linhas, porque a gente vai fazer depois a passagem do fio sempre em pares, né? Ou de 1 em 1, mas que termine em par, que seria o mais adequado. Aqui em cima, eu simplesmente peguei a tesoura, em cima e embaixo, e fiz um pequeno corte de 1 centímetro em cada linha dessa aqui, tá? Cada linha dessa, em cima e embaixo também, tá? Agora, a mesma técnica a gente utiliza em qualquer superfície plana. Aqui eu já fiz de 1 em 1 centímetro e passei o estilete aqui, ó, para afundar um pouco. Então, as peças que vocês viram, esse tipo de peça aqui, foi feita nesse tear aqui. Por que que tem tantas linhas? Porque quando eu faço um tear desse, eu posso trabalhar todas as linhas, como eu posso centralizar o meu trabalho apenas aqui e fazer só uma pequena peça. Então, isso é interessante, você ter um tearzinho desse, porque depende do que você quer fazer. Então, fazer uma peça dessa aqui, desse tamanho, uma trama desse tamanho, é uma trama interessante. De repente, dá para colar alguma fotografia, alguma coisa nessa trama que você fizer. Depende para que finalidade, né? Esse tear redondo, a mesma coisa. Eu fui de 1 em 1 centímetro, fazendo toda a volta. E aí, eu consegui esse efeito. Esse efeito aqui. Aqui também fiz esse. E aqui eu também fiz esse aqui, ó. Nesse tear aqui, tá? Mas
pode ser feito assim, como pode ser feito numa tampa também. Então, essa tampa aqui tem 10 centímetros por 10 centímetros. Eu fui riscando aqui, na medida que fui posicionando a régua, eu fui riscando. Fui riscando assim, aqui, fui riscando aqui, né? E agora eu vou pegar o estilete e vou fazer um pequeno corte aqui em cada risco desse. Cada risquinho desse aqui vai ganhar um corte. Eu não preciso fazer tantos riscos ou tantas interferências quanto eu fiz nesse círculo aqui. Aqui a trama vai ficar bem fechadinha. Nesse aqui a trama vai ficar um pouquinho mais aberta. Aí vai depender do que você quer, né? Mais fácil para trabalhar é com a trama assim, com menos fios. A gente enxerga melhor, né? É bem melhor fazer assim, tá? Então, o teu fio vai ter que passar aqui no meio desse corte que você fez. Não pode ultrapassar, tá? É só até ali, né? A gente vai dar a volta aqui nesse fio. Já vou ensinar como é que é. Essas tampas, elas têm um plástico delas é molinho. Então, às vezes, quando você vai fazer um corte aqui, ela já abre aqui. Não tem problema. Até é melhor que abre assim. Eu acabei abrindo todas elas, ó. Se uma abriu, já abri todas elas até o outro lado, tá? Fica melhor, tá? Então, como é que a gente vai começar? A gente pega um pedaço, um fio, vou pegar o fio claro aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Você segura aqui embaixo e passa o fio por aqui. Você vai até o outro lado, entra aqui nesse corte que você fez, vou virar aqui, ó, e vai até o próximo corte. Lá você vai encontrar o outro cortezinho lá. Vai fazer a mesma coisa. Vai até o próximo corte. Aí, até o próximo corte. E assim você vai fazer com todos os espacinhos. Tá? No final, você vai ter uma peça assim, tá? Agora, eu vou montar o tear quadrado. Depois, a gente trabalha um por um, tá? Esse pedaço de fio aqui, só para finalizar, eu posso cortar. Se eu quiser, se eu achar que é seguro, se eu achar que é importante, eu posso amarrar com aquela pontinha primeira ali que ficou, tá? Não tem necessidade, mas para não ficar soltando e quiser uma segurança maior, você pode até amarrar aqui embaixo. Então, agora eu vou começar o tear quadrado, tá bom? Vou utilizar a minha caixinha para iniciar a trama do tearzinho quadrado. Então, mais ou menos eu quero trabalhar algo aqui no meio dessa caixinha. Já faço linhas para ficar mais fácil para enxergar. Aqui eu numerei também, em cima e embaixo, porque o mesmo número que eu tiver aqui em cima, eu vou ter que ter aqui embaixo, para ficar bem retinho, tá? Então, eu vou começar aqui no meu número 8, né? E vou passar esse fio dentro desse pequeno corte que eu fiz aqui. Deixo um pedaço do fio lá para baixo e vou lá para o número 8 também. Passo em volta. Esse não é que nem a tampa, tá? Vou pro 9, Vou pro 10, aqui. Então, eu vou encontrando os números e vou fixando esse cordão no meio desse corte que eu fiz, tá? Para não escapar. É só posicionar ele já vai. Então, assim eu faço o
o tanto que eu quero, que eu acho que é necessário aqui para aquilo que eu quero. Uma pulseira até tem que ser maior, tá, gente? Não façam com essa metragem da caixinha, porque ela é muito curtinha, né? Então, cheguei aqui, do outro lado também, né? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9. Eu vou optar por 10 fios. Tá aqui, 10 fios. Chego aqui do outro lado, corto. E também gosto de pegar esse primeiro fio aqui, só como segurança, e amarrar. Posso amarrar aqui tranquilamente, para ele não ficar soltando, para não ficar incomodando essa ponta. E aí, eu posiciono bem os meus fios aqui, tá? E eu tenho a possibilidade de fazer a trama aqui. Tô montando mais um tear redondinho. E olha só o movimento que a gente faz. Encontro um lado, dou uma voltinha aqui. No próximo corte, vou para o outro lado. Eu passo o fio entre o corte. Já no tear quadrado, eu tenho que passar o fio em todo o tear, tá? O redondo não é assim, né? Por que que o quadrado não pode ser? Pode ser também. Mas eu acho que fica mais seguro no tear quadrado se a gente passa todo o fio ao redor do tear, tá? Eu consigo fazer diferente, só passando o fio assim, dessa maneira aqui, eu consigo fazer no quadrado? Eu consigo fazer, mas eu acho que o fio pode escapar muito mais fácil no tear quadrado. Posso fazer assim, dessa maneira aqui, no tear redondo, passando o fio todo. Posso também, você vai gastar mais fio, né? Isso também não é legal, tá? Então, cheguei no final. Tem mais um aqui para completar. Pronto, cheguei no final, eu vou amarrar. E agora eu tenho todos os micro teares prontinhos pra gente começar, então, a fazer. O processo aqui é sempre o mesmo. Você vai passar um fio por cima, um por baixo, por cima, um por baixo, tá? Então, eu vou pegar agora, escolher um fio e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar e o que dá pra fazer nesses 3 micro teares. Aqui eu já coloquei o fio na agulha. Eu tô usando 2 cores, o verde e o vermelho, e tô usando ele duplo na agulha, tá? Pode usar assim, que daí você vai passar 4 fios, ou se você puxar aqui, você vai passar, então, 2 fios, tá? Vou passar 4 fios, que é mais interessante pra mim, tá? Você pode alinhar as 4 pontinhas, como pode fazer isso depois, como pode fazer isso agora, você que sabe. Alinhei as 4 pontinhas. Seria bem interessante também, se você tivesse um pente, né? Ou então, até uma outra agulha. Eu vou explicar pra quê. Ó, essa agulha aqui, qualquer agulha, pode ser desse tamanho, né? Um palito de dente também serve, tá? Porque eu vou precisar posicionar aqui o fio. Então, posso fazer a trama, puxar a trama com o pente também. Como é que a gente começa isso, né? Eu escolho se eu quero aqui, esse fio aqui, passar a agulha por baixo ou se eu quero por cima. Tá? Igual o outro tear, igual as outras técnicas de tear. Então, passo aqui por baixo. Eu escolho se eu quero passar 2, 2, ou se eu quero 1, 1. Como é um micro tear, eu gosto de passar um por um. Um por cima, um por baixo. Por quê? Porque a trama fica mais fechadinha, fica mais interessante. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó.
Um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima. Todo ele até chegar do outro lado, tá? Aqui. Alinho meus fios direitinho, alinhadinhos aqui, até chegar aqui com os 4 fios do outro lado, deixando uma sobra aqui, ó, tá? Agora, o que que eu posso fazer? Eu venho aqui com o pente, eu determino aonde que eu quero chegar com esses fios. Deixa afastado do final da caixa aqui, uns 2, 3 centímetros desse finalzinho aqui, tá? Você pode posicionar com o pente, empurrando até onde você quer, para a trama ficar mais fechada. Voltando, eu terminei com esse aqui por cima. Agora, eu vou por baixo, por cima, até do outro lado. E assim eu vou fazendo. Mas, aqui nesse caso, ó, tô puxando. Eu vou puxar aqui e vou colocar o palito ou agulha, qualquer objeto aqui, ó, pra não puxar essa linha aqui em excesso, porque senão ela vai começar a afinar aqui, o meu trabalho vai aproximar essas linhas. E quando eu vejo, eu tenho um trabalho todo desalinhado aqui, né? Então, eu vou no limite da linha. Só seguro aqui e puxo. Então, isso aqui eu tenho que fazer a cada ponto, tá? Você pode alinhar os teus fios, né? Se um ficou para baixo, outro ficou para cima, você pode utilizar. No caso aqui, eu tô puxando com uma agulha, ó, para alinhar esses fios. Mas isso vai de cada um. Eu não tenho essa pretensão aqui, porque eu tô ensinando. Mas dá para fazer, tá, gente? Aqui, ó, dá para puxar, dá para alinhar, se você quer o teu trabalho bem arrumadinho, né? Toma cuidado sempre, cada puxão que você der, você vai encolher aqui, ó. Você vai aproximar a tua linha. Então, é bom fazer o ponto e não ficar mexendo muito, né? Porque senão você corre o risco de começar a tracionar o teu trabalho aonde não é para ser tracionado, tá? Então, eu cheguei ali, outra coisa que eu posso fazer é posicionar, né, colocar essa agulha mais ou menos onde eu quero aqui, ou uma régua, né, e puxar com o pente essa trama para ela ficar bem parada ali aonde eu quero. Outra coisa que dá para fazer é colocar uma fita aqui assim, e daí esse teu trabalho não escorrega para cá. Mas se é fio de algodão, não vai escorregar mesmo, tá? E com calma a gente vai fazendo a trama e vai vendo. Você pode trocar de cor mais para frente no teu trabalho, né? Então, continuando por baixo, por cima, até chegar do outro lado, tá? Já pega o teu palito, então, ou a tua agulha, né? E leva aqui pra ponta. Aqui no primeiro momento que você vai puxar, ainda tem o resto daqueles fiozinhos, tá? Só posicionar eles mais pra cá, né? Então, arrumar para que esses fios novamente fiquem tracionados de uma forma que não puxe ali o cantinho, tá? Vou fazer mais um pouco aqui e já volto para mostrar para vocês a sequência desse trabalho. Então, já fiz um pouco, o fio aqui ficou curto, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar e deixo esse fio aqui do lado. E começo com outras cores aqui, no mesmo jeito que eu comecei lá embaixo, tá? Aqui vocês podem ver que já tá bem junto esse trabalho. Eu posso deixar a trama mais fechada, apertando mais ainda aqui. Depois, no final, eu mostro como é que ela fica bem fechadinha aqui, tá? Vou mudar de cor, já volto pra mostrar. Troquei de cor. Agora, eu não vou começar pelo lado aonde eu terminei, onde eu deixei essa ponta. Por quê? Porque eu vou precisar deixar um pedaço de fio aqui também.
E na hora do acabamento, vai ficar muito fio do lado de cá, vai ficar muito grosso. Então, eu vou começar do outro lado, tá? Aqui, ó. Se é por baixo, se foi por baixo, então agora é por cima. Então, a primeira fileira, a sobra de fio vai ficar do outro lado. Não é interessante que esses fios se juntem, essa quantidade de fio, porque senão eu tenho um excesso e eu não posso depois colocar todos esses fios rapidamente para baixo, tá? Então, fiz um, aqui eu tô usando 3 fios duplos ainda, né? Então, ao mesmo tempo, são 6 fios que estão passando aqui. Sempre puxar devagar, alinhar bem. E quando chegar aqui no final, você coloca o palito ou agulha, o que tiver ali à tua disposição, para segurar esse fio, para não tracionar demais ele. Aqui, tá? Aí, volto já para mostrar para vocês. Então, depois que passei bem o pente aqui, para deixar essa trama bem juntinha, então, sobraram os fios laterais, tá? Eu vou ensinar como que tira esse... Eu não quero fazer todo esse pedaço aqui, porque me interessa só esse resultado aqui. Isso aqui eu vou aplicar depois num colar, ou então vai se tornar um broche, ou então vou usar para alguma finalidade. Depois vou mostrar onde que eu costumo colocar esse tipo de trama, no que eu uso esse tipo de trama, tá? Então, para tirar isso daqui, eu vou fazer o seguinte: eu posso cortar esses fios, como passar cola aqui. Mas não se esqueça que a gente tá usando papelão, né? Então, eu vou ter que colocar aqui embaixo, se eu usar cola branca, que eu vou ter que usar depois aqui alguma coisa, eu tenho que colocar um plástico aqui embaixo. Tá? Então, eu vou fazer das duas maneiras aqui, tá? Pra mostrar como que eu retiro essa trama aqui de cima. Nesse caso aqui, sobraram essas pontas, que são, na verdade, essas linhas aqui. O que que eu fiz nessa peça, ou o que eu posso fazer com essa peça? Passar a cola branca bem aqui em cima e aqui embaixo. E já passar cola aqui nessas pontas e empurrar elas para dentro, tá? Ou aqui nesse caso, teria que ser para cima, né? Mas eu vou ensinar mais um truque que a gente faz com agulha de crochê também, que dá para puxar isso para baixo e depois passar cola branca. Então, eu posso usar cola e eu vou preservar as pontas, tá? Mas existe uma outra forma também, que eu posso unir esses fios aqui para tirar isso aqui de cima do tear, tá? Já vou mostrar aí. Só lembrando que se eu passar cola, eu tenho que ter um plástico aqui embaixo, tá? Então, vou passar cola nesse aqui para vocês perceberem que ele vai ficar preso aqui. Depois de um tempinho, que essa cola secar, essa trama não sai do lugar, tá? Aqui a gente vai fazer depois. Agora, eu vou fazer como se não tivesse a cola para cortar, né? Então, como eu já passei cola, eu não posso tirar o plástico. Eu vou do outro lado, corto a trama fora, tá? Puxo os fios. Puxei os fios. E vou amarrando esses fios de 2 em 2. Faço um nozinho assim, ó, pegando, faz um nozinho que prende aqui, ó, os dois, e assim você vai fazendo. Ó, fiz um nozinho, posso fazer mais um em cima, para deixar bem preso. Vou pegar um desses fios do primeiro nó, já com o terceiro fio aqui, fazer mais nozinho. Cuida para não puxar muito, senão tua trama vai ficar ruim aqui depois. Mais um fio
com aquele que eu acabei de fazer o nó, eu vou fazendo mais um nozinho. E assim sucessivamente até terminarem os fios aqui. Nozinhos feitos em cima e embaixo, vai sobrar essa quantidade de fios. Você vai decidir o que você quer fazer com esses fios. Se você quer deixar, se você quer cortar, tá? O conselho que eu te dou é o seguinte: corta, mas não corta muito próximo dos nós. Depende para aquilo que você for usar, como eu tô te dizendo. Então, eu corto o próximo, depois eu passo cola e viro eles para trás, tá? Agora, a gente vai ajeitar essas pontinhas aqui. Que existem duas maneiras para fazer isso. Ou você esconde elas com a agulha de crochê aqui para trás, que vai dar bastante trabalho, porque são vários fios, tá? Que seria feito uma agulha de crochê não tão grossa, então você teria que puxar aqui no teu último ponto, ou no ponto logo abaixo desses fios, você tem que puxar esses fios para dentro desse último ponto. Mas isso dá bastante trabalhinho, é um pouco chato para fazer. Tem que puxar um por um, ou então se certificar de que você tá puxando todos os fios aqui ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, vai, mais dois, tá? E assim você vai puxar no próximo ponto lateral, novamente, toda essa quantidade de fios aqui, até eles sumirem. Até eles sumirem pra lateral aqui. Não gosto de fazer isso porque acaba interferindo na trama lateral, né? Então, o que que eu faço? Como não é algo que eu vou molhar, e se eu molhar eu posso usar a cola de silicone também, que é muito boa, né? Eu vou colar esses fios. Vou colar com a cola branca aqui para mostrar para vocês. Também vou colar com a de silicone. Então, eu deixo um pouco de cola e puxo esses fios para cá. Corto o excesso antes, né? Para não ter também uma quantidade tão grande de fios ali. Deixo esses fios presos para cá, tá? Mesma coisa do lado de cá. Eu corto um pouquinho e vou assentando esses fios do lado do avesso do meu trabalho. Tá? O último aqui tem que cuidar para não puxar demais, senão você vai ter um trabalho um pouco menor nas pontas, né? E aqui sobrou um, a mesma coisa. Eu vou cortar um pouco e vou colocar cola, independente se for cola de silicone ou se for cola branca, tá? Então, eu faço assim. Aí, essas pontinhas que sobraram aqui, essas pontas aqui, você também vai passar, tudo depende o que você quer fazer. Eu tô ensinando como que faz acabamento disso aqui, né? Então, vai puxando esses fios, vai trazendo esses fios pra dentro e vai eliminando e dando um acabamentozinho a essa pecinha tua, tá? Então, eu tenho depois um trabalho bem limpo aqui nas pontas, né? Vou terminar e depois mostro pra vocês como que ficou e como que a gente ajeita todas essas pontas aí. Então, aqui, o trabalhinho pequeno, pronto. E você pode fazer alguns modelinhos assim, colar um próximo do outro, fazer um tipo de uma estampa. Tudo isso vai depender o que você quer fazer. Você pode fazer maior e alinhavando ou juntando um tecido, uma trama com a outra. Depende tudo o que quer, para que você vai utilizar. Atrás fica assim, tá? Esse, então, é o tear quadrado. Agora, eu vou começar uma trama com o tear redondo. Aqui, montei dois. Um com a tampa plástica, outro com o papelão. Aqui, eu coloquei mais pontos, mais riscos. Aqui, um pouco menos. Vou fazer o trabalho com os dois, para vocês perceberem a diferença. Ok? Vou começar, então, com esse aqui. E vamos lá. O fio é
a mesma coisa. Fio é o de algodão, o que você quiser, a cor que você quiser. Um ou mais fios na agulha, ou um fio mais grosso, depende o que a tua agulha suportar aqui, tá? Vou começar, então. Eu vou usar dessa vez um fio mais grosso. Vou utilizar uma aqui, um início aqui, um fio. Vou determinar um fio aqui de início. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar de 2 em 2, ou eu posso passar de 1 em 1. Um por cima, um por baixo, ou 2 por cima, 2 por baixo. Tanto faz. Eu vou no 1 por 1, tá? Um por cima, um por baixo. Mas você precisa prestar bem atenção. O tear redondo é um pouquinho mais complicado, porque os fios estão mais juntos. Forma esse emaranhado aqui no meio, quando a gente coloca muitos fios. Essa é a desvantagem de colocar muitos fios. A trama vai ficar mais fechada, mas é desvantajoso pra gente, né? Então, a trama fica um pouco mais fechadinha, assim, no meio, né? Aqui usei um pouco mais fino, né? Então, esse que é o probleminha que nós vamos ter aqui. Mas tudo vai dar certo. Então, você precisa cuidar para não puxar o fio demais e acabar perdendo essa ponta aqui, tá? Então, alinha bem junto ao centro, já o tanto que você já puxou, e deixa essa ponta. E continua o teu trabalho. Então, por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Sempre assim, por cima, por baixo. Você vai fazendo até acabar esse fio, tá? À medida que você vai fazendo, que você vai puxando, vai alinhando, vai arrumando esse fio pro centro, porque agora o tear é circular, então mais próximo possível. É bom também uma agulha, um palito para ir ajeitando isso aqui, tá? Vou continuar aqui. Uma dica interessante é você posicionar a tua agulha sempre mais para fora do trabalho, que você consegue, então, enxergar melhor esses fios aqui. E aí, você puxa e depois alinha para dentro. Puxa para dentro. Sempre a gente consegue enxergar melhor o movimento que tem que ser feito. Aqui. Sempre com ela virada para fora do teu tearzinho redondo, tá? Aqui, ó. Pronto, gente. Aqui eu mudei de fio, de cor de fio. Então, eu apenas coloquei o fio junto do outro, um ponto na sequência do outro e segui o fio azul. Aí, terminei aqui. O que que eu faço agora? Não quero esse excesso de fio, eu corto um pouco ele para não ficar tão grande. E depois, esse aqui vai ser o avesso da nossa peça. Depois eu colo ele aqui dentro, aqui. Assim como eu vou fazer a colagem dos outros fios também. Tá? Para retirar daqui, eu vou cortando de 2 em 2 fios e vou amarrando. Já vou fazer para vocês verem. No caso dessa peça, eu passei cola aqui pela lateral todinha. Recortei primeiro todo ele aqui. Cortei, passei a tesoura aqui, fui cortando esses fios. E depois, na sequência, passa cola. Tomar cuidado para não escapar nenhum fio. Então, eu preservei essas pontas aqui. Para um trabalho futuro, não sei ainda o que eu vou fazer com isso. Posso usar numa colagem, mas essas pontas eu achei muito interessantes. Nesse caso aqui, eu colei as pontas todas para trás. Tá? Também dá para fazer, né? Ou então, amarrar de 2 em 2, como a gente amarrou no tear quadrado. Aqui você vai cortando, vai passando a tesoura aqui por baixo. E vai cortando, porque se não for assim, você estraga o teu tearzinho. E cada vez vai ter que fazer um novo, né? Então, melhor é ir cortando
todas essas pontas aqui para soltar essa peça do tearzinho de papelão. Aí, então, novamente, você tem a peça solta, né? E agora você vai amarrar de 2 em 2 ou colar para trás, né? Amarrar de 2 em 2 sempre é. Só que o fio é curto, né? Então, amarrar às vezes se torna algo bem difícil. Eu prefiro, mesmo porque você não pode puxar muito. Eu prefiro ainda colocar essas pontas todas, colar essas pontas todas para trás, tá? Então, assim, a gente tem a peça do tearzinho redondo com vários pontos. Agora, eu vou fazer uma peça com esse, tem menos pontos. Aqui já comecei. Então, eu tô usando um fio mais grosso e duplo, tá? Então, eu fui aqui. Um por cima, um por baixo, um por cima e por baixo. Quando chega aqui, na próxima volta que eu vou dar, não vai coincidir, ou melhor, eu não vou conseguir fazer um por cima, um por baixo. Eu vou chegar aqui, eu vou ter um por cima, e o ponto de início eu vou ter ele por baixo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar até aqui, vou pular este ponto aqui e vou de novo, um por cima, um por baixo, por cima, um por baixo. Só cuidar para não puxar muito, porque senão o nosso trabalho fica muito esquisitinho, né? Aqui. Aí. Aqui. E vou passando. E vou fazendo ele coincidir sempre com... Aqui novamente, eu vou ter um probleminha, então eu vou pular. Pra conseguir fazer essa trama aqui de uma maneira que ela não fique muito... que ela não fique errada ali, né? Eu vou fazendo por cima, por baixo. E quando coincidir, eu vou passando por cima daquele, ó, novamente, eu vou passando por cima daquele fio que coincide e vou pro próximo, né? Se quiser para fazer bem rapidinho, não aperta muito os teus fios aqui também, para ficar uma coisa mais solta. Eu tô usando o fio grosso aqui, né, para mostrar e para não... E para ficar um trabalho um pouco mais rápido aqui, tá? Aí, tá? Um trabalho bem rápido para fazer. Só tomar cuidado, esse meu trabalho aqui tá um pouco solto, né? E aí você vai trabalhando ele, para ele criar um aspecto mais rústico aqui. Para soltar daqui, novamente, você solta essas pontas, vai passar cola, né? Eu ainda vou trocar de fio e já mostro. Então, aqui eu tenho um trabalho bem solto, bem livre, parece uma flor, né? Como é que eu vou me livrar agora dessas pontas, né? Então, eu corto um pouco essas pontinhas aqui, o excesso, e dessa vez, eu tenho que caprichar na cola. Seja ela de silicone ou branca, eu vou ter que caprichar e colocar essas pontas deitadas aqui em cima da cola, tá? Até que elas sumam aqui no meio dessa trama, né? Eu vou ter que esconder um pouco essas pontas aqui, porque eu tô trabalhando com um fio bem solto, né? Então, não esquecer dos últimos aqui, dos últimos fios.
aquele primeiro fio lá do início, bota para baixo, depois você faz acabamento. E esses dois que sobraram aqui por último, então a cola dá jeito de segurar. Tá? Aí, deixar bem arredondadinho. Eu não travei nada disso aqui, não deixei a trama muito apertada, porque eu tô trabalhando com cordão e eu queria esse efeito aqui, esse efeito mais solto aqui, parecendo uma flor, né, que eu achei bem interessante, tá? Pra soltar isso aqui, mais fácil do que o outro, você até pode chegar aqui, ó, e tirar do plástico aquele excesso, aquele fio que ficou pra trás, tá? Se for ruim pra fazer isso, corta, mas se não, você pode tirar aqui tranquilamente o fio do tear. Tá? Pode ir soltando os teus fios desse tearzinho aqui, né? Mas como é plástico, às vezes você pode rachar ele, ou veja como é mais fácil para você, né? Então, quando você solta, já tem esses fios, não precisa estar cortando. Nem não sei a utilidade, né? Mas ele tá assim, só toma cuidado que se é um trabalho mais frágil, ele pode se desfazer com muita facilidade. Então, se você não quer mexer muito nele, uma vez que fica assim, né? Já pega essas pontinhas e já cola essas pontas atrás do seu trabalho, e aí não vai ter problema de ele soltar. Então, tá aqui o resultado de algumas peças que foram feitas, tá? E os tipos de tear, micro tear. Na sequência, eu vou mostrar para vocês aonde eu utilizo essas peças, ou faço na própria peça, como é o caso aqui. O que eu fiz nessa base de cerâmica? Eu passei 6 vezes o fio, cola branca aqui, e eu não vou tirar a trama aqui de cima. Então, eu vou trabalhando ela aqui dentro. Vou trabalhando até onde eu quero, ela já tá colada, já tá bem seca. Vou trabalhar um por cima, um por baixo, por cima, por baixo, aqui nessa trama, né? E ao final escondo o fio para trás, passo cola, tá? Na sequência tem alguns modelinhos para vocês observarem. Aqui nesse pingente de colar foi feito uma pequena trama com cordões que dá para aplicar muito fácil, fica muito legal se a gente coloca em pingentes ou então faz alguns broches ou até pulseiras, dá para fazer. Então essa técnica é muito interessante para a gente conseguir colocar essas mini produções de tear em algum objeto de decoração, né, ou até bijuterias. Essa é outra trama que é feita só com cordões, a gente só passa, isso fica para um outro vídeo, ensinar como se faz esse tipo de trama aqui. É muito interessante também, com esse fio de algodão, e fica muito bonito, ó. Se a gente coloca ela em pingentes ou até mesmo algum outro detalhe que dá para fazer num pedacinho de madeira, né? Então são técnicas de pequenas produções. Então, espero que vocês tenham gostado. Façam aí suas micro teares, utilizem. Eu acho bem interessante para utilizar para fazer bijuterias, alguns apliques, né, as suas composições. Bom trabalho, um abraço. A turma aqui atrás resolveu dormir. Um beijo para vocês, tá? Tchau!